A Bíblia diz em Gálatas, no capítulo 2, nos versículos de 1 a 21. 14 anos depois, fui outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito. Hoje vamos estudar Gálatas, a carta de Paulo aos Gálatas. Quem é ou quem são esses Gálatas? São os irmãos das igrejas da Galácia, que hoje, atualmente, corresponde ao território da Turquia. Neste primeiro versículo, começa falando, 14 anos depois, fui quem? Paulo. É o próprio Paulo que está dizendo que ele foi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito. No livro de Atos, nós estudamos sobre Barnabé. E Tito, se tu vem conosco, é inscrito do canal, tá acompanhando, tu sabe que eu tenho falado muito em Tito nos últimos vídeos. E temos um vídeo na série Personagens Bíblicos sobre Tito. E quando eu falo isso, eu já aproveito e falo, assiste de Timóteo também. Por quê? Porque nós estamos passeando, navegando, sobrevoando o Novo Testamento e Paulo é o personagem principal, porque a maior parte das cartas foram escritas por Paulo. Mais da metade do Novo Testamento foi escrito por Paulo. E Paulo teve muitos ajudantes, colaboradores, cooperadores, homens e mulheres de fé, fiéis, idôneos, que suportaram, que abençoaram o seu ministério. E isso é muito importante tu entender que o ícone, vamos dizer assim, quem aparece é Paulo, mas para que o ministério dele tivesse sido realizado, viabilizado, muitos homens e muitas mulheres trabalharam. E Tito e Timóteo são fundamentais, cada um no seu quadrado, mas muito importantes. Então, aqui neste primeiro versículo, nós temos mais uma citação de Tito. E Barnabé foi aquele irmão que estendeu a mão para o Saulo, para o perseguidor da igreja que havia se convertido. E tem toda uma história de Barnabé, de João Marcos, que nós já contamos, também tem vídeo no canal sobre João Marcos, que era sobrinho de Barnabé. São histórias paralelas, vamos dizer assim, à Bíblia, que explicam determinados trechos. E isso é importante, porque a vida, ela passa pelos nossos relacionamentos. E com Paulo, não foi diferente. Há momentos em que tu precisa te separar. Deus afasta amigo e companheiro. E isso aconteceu com Paulo e Barnabé. Mas, se tu ficou curioso, se tu ficou curiosa, assiste os outros vídeos. Então, por que Paulo tinha que ir para Jerusalém? Porque em Jerusalém estava a igreja dos apóstolos, como o próprio Paulo diz, reputados como apóstolos, como colunas da igreja. Pedro, Tiago, João. E esta igreja, ela ficou em Jerusalém. E Paulo seguiu para os gentios, em viagens missionárias, que nós tratamos também no livro de Atos. E acontece eu quero falar, tipo, não é um movimento, mas alguns cristãos judeus
ou alguns judeus cristãos, ao ver, perceber, observar a conversão dos gentios, começaram a exigir ou constranger os gentios a se circuncidarem, a guardarem o sábado, a seguirem as normas, as regras, as ordenanças, a lei do judaísmo. E Paulo, ele era o top do top no judaísmo. Ele era fariseu de fariseus. Ele era perseguidor da igreja. Então, quanto ao zelo, ele era imbatível. E quando ele se converte, com a própria presença, visão do Senhor Jesus, ele considera tudo isso lixo, perda, cegueira, passado. Ele se converte ao Senhor Jesus e começa uma nova vida em Cristo, liberto de todas as ordenanças, de toda esta carga, de todo este peso da lei. E isso pauta o seu ministério. Ele se torna um defensor, um promotor, um promulgador, uma pessoa que apresenta, que fala da liberdade, da graça. Foi para a liberdade que Cristo nos chamou. E aí, não é difícil para ti concluir que os conflitos começam. Não é difícil, né? Porque daí tu é um judeu cristão, ou queira dizer, um cristão judeu. Tu é um cristão gentil, um cristão grego, ou de qualquer outro país, de qualquer outra nacionalidade. Então, tu não viveu esta realidade do judaísmo. Tu não é judeu. E aí tu te converte a Cristo, ao Senhor Jesus Cristo. Sim, que era judeu, que vivia no contexto do judaísmo. Mas tu, como grego, como gentil, como de outra nacionalidade, tu não tá te convertendo ao judaísmo. E aí há essa tensão, esse conflito, esse constrangimento. E Paulo se levanta. Porque, na verdade, ele estava fazendo isso por aqueles irmãos ali, mas também por nós. Porque eu não tenho que guardar o sábado. Eu não sou judeu. Eu não tenho, né? Se eu sou um ser humano do sexo masculino, fazer a circuncisão. Eu não tenho que guardar as festas e os dias e os sábados e as luas novas e do calendário judaico. Porque eu não fui chamada para ser judia, ou se eu sou um homem para ser judeu. Fui chamada para ser cristã, para ser cristão. Então, tu te prepara para confusão, tá? Entendeu o contexto histórico? E esses cristãos judeus cristãos, são considerados ou identificados como judaizantes, porque eles começaram a colocar fardos pesados sobre as costas dos gentios, ou eles estavam tentando colocar fardos pesados nas costas dos gentios, tá? Então vamos lá. 14 anos depois, fui outra vez a Jerusalém, com Barnabé, levando também Tito. Fui em obediência a uma revelação. E lhes apresentei o evangelho que prego entre os gentios. Mas fiz isso em particular aos que pareciam de maior influência, para não correr ou ter corrido em vão. Então, o evangelho que prego entre os gentios. O evangelho que Paulo prega entre os gentios é o evangelho que nós estamos conhecendo na palavra de Deus. É o evangelho que ele pregou
nas igrejas. As igrejas nasceram, se converteram, foram geradas através deste evangelho verdadeiro, genuíno e puro, que é o evangelho da Bíblia, que é o evangelho do Senhor Jesus. Mas o que acontece? Paulo não ficava como um pastor local fixado na igreja X, na igreja Y, não. Ele era itinerante, ele era um missionário, ele era um apóstolo. Então ele estava abrindo igreja aqui, plantando igreja ali, gerando filhos na fé aqui. Ele estava pregando nos 4 cantos da terra, cumprindo o ide do Senhor Jesus. Esse é o evangelho dos gentios, o verdadeiro evangelho. Só que aí, vamos dar um exemplo. Ele estava em Corinto, né? Aí lá em Éfeso estavam outras pessoas, né? E aí eles começavam a ensinar um outro evangelho. Começavam a desvirtuar. Tô dando um exemplo, tá? Tô dando um exemplo. Aí ele estava em Éfeso. Nas igrejas da Galácia tinham falsos mestres, falsos líderes, ensinando um evangelho diferente. Tu tá entendendo? Então Paulo fazia o quê? Escrevia cartas. Os irmãos informavam, relatavam, iam e vinham, faziam viagens. É muito linda essa vida, essa vida orgânica da igreja, né? Esse crescimento da igreja. Porque muitos se levantaram porque Paulo não é Deus, não é onipresente. Então ele estava numa igreja e não estava na outra. Mas todas foram geradas, evangelizadas, fundadas, plantadas por Paulo. Já falei, com a ajuda de outros irmãos. Mas o líder era Paulo. Então o que está acontecendo aqui? A mesma coisa. A mesma coisa. Então Paulo escreve esta carta aos Gálatas, aos irmãos das igrejas da Galácia, para botar os pingos nos i. Para dizer, mas para aí, não foi assim que eu ensinei vocês? Como é que vocês já estão se desviando? Já estão indo para um outro lado que não foi a doutrina, a tradição cristã da igreja primitiva que eu ensinei para vocês, tá? Então, ele tá falando sobre isso, ó, para não correr ou ter corrido em vão. Quer dizer, tudo que ele plantou, todas as sementes que ele plantou, todas as árvores que cresceram, todos os frutos, aí ele sai para cuidar de outra lavoura, de outro edifício, de outra igreja, e aí já vem, começa a ter ervas daninhas ali. E aí, ele correu em vão, ele pregou em vão, todo o esforço dele em vão. 3. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi obrigado a submeter-se à circuncisão. Então, é um absurdo, é um absurdo. É a tendência humana à religião. Essa tendência a querer colocar Deus numa caixinha. Primeiro vídeo do canal. A mente finita querendo entender a infinita. Nós, meros mortais, querendo determinar, controlar o eterno. Não cabe na nossa mente, no nosso entendimento, o Todo-Poderoso. Não foi para isso que nós fomos chamados. Nós somos chamados para obedecer, para temer, para adorar, para servir, para amar a Deus. Mas não querer controlar, manipular, guiar Deus. E isso o ser humano desde o princípio quer através da religião. Por que a gente estuda teologia? Porque a gente quer ter um título de divindade, né? Ah, eu estudei sobre Deus, eu sei tudo sobre Deus. Não! Para tu não cair nesses erros, nesses enganos, nesses equívocos que vêm de tempos em tempos, décadas, séculos, milênios. O ser humano começa muito bem e depois ele se perde na própria religião, na própria lei, na própria regra, no próprio ritual. Tu entende? Isso é seríssimo.
E o inimigo é que trabalha, fazendo com que a pessoa se perca na religião. Tu tá entendendo? Tem gente que fala em Deus, fala em Deus, fala em Deus, mas não lê a Bíblia. Fala em Deus, mas na hora de tomar uma decisão, não ora para esse Deus. Fala em Deus, mas satisfaz a sua carne todos os dias. Não renuncia. Então, falar em Deus ou fazer parte de uma religião, de uma série de regras, princípios e rituais é muito cômodo. Apazigua a pessoa, mas não salva, não cura, não liberta. Tu pode ter sido liberto de alguma coisa, mas tu tá preso na religião. Então aqui Paulo tá dando um exemplo clássico, claro, objetivo. Tito era um cristão gentil. E ele falou, ó, grego. E ele acompanhava Paulo. Paulo era judeu. E ele ia nas igrejas. Igrejas majoritariamente de judeus, outras de gentios, outras mais ou menos, a gente tem estudado. E havia esse grupo que eu falei para vocês, que era identificado como os judaizantes, que eles ficavam perseguindo os gentios de certa forma, tá? Em alguns casos era bem declarado, em outros era mais velado. E eles queriam o quê? Que o grego agisse como gentil. Desculpa, que o grego agisse como judeu. Ah, mas tu é grego, mas tu tem que guardar o sábado? Ah, mas tu é grego, mas tu tem que te circuncidar? Ah, tu é grego, isso... Eles queriam criar uma religião que era também uma nação. A pessoa ia se converter ao judaísmo, né? Ia se tornar um judeu. E Paulo, o que Paulo está dizendo? Que Tito estava com ele, mas não foi obrigado a submeter-se à circuncisão. Porque se Deus tivesse falado isso, Paulo ia ser o primeiro a pregar isso. Mas não é isso. Não foi isso. Né? Nunca se tratou disso. Eu vou ler de novo, para ficar bem claro. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo sendo grego, foi obrigado a submeter circuncisão. No vídeo sobre Tito eu falo da personalidade de Tito. O quão valoroso, destemido, corajoso, competente, enfim, assiste o vídeo que tu não vai te arrepender, tu vai entender muitas coisas. E também por que esse nome é tão forte na história da humanidade, né? Não necessariamente só por causa do Tito, personagem bíblico, mas assim, tem toda uma história, né? Ele não se submeteu à circuncisão. Ele não se submeteu. 4. E isto surgiu por causa dos falsos irmãos que se haviam infiltrado para espreitar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Porque quando uma pessoa chega para ti e te diz, ó, tu vai ter que fazer isso e isso e isso e isso e isso e isso e isso para seguir Jesus, isso é escravidão. Para a liberdade é que Cristo nos chamou. Jesus morreu para te dar vida, e vida abundante, eterna, para tu viver a liberdade. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E isso inclui a religião. Quando a pessoa vem com um blá blá blá, uma lista de coisas que tu pode, que tu não pode, ah, mas tu não pode. Quem disse que não pode? Onde está escrito na Bíblia que não pode? Tu não pode pecar. Tu não pode ofender o nome de Deus. Tu não pode desonrar a igreja de Cristo. Tu tem que viver em santidade. Tu tem que dar um testemunho, produzir frutos dignos de arrependimento. Tu tem que melhorar a cada dia. Tu tem que ser uma cópia, um imitador de Cristo. Tu tem que seguir a palavra de Deus. Tu tem que amar
adorar, louvar, engrandecer a Deus com tudo que tu tem, com tudo que tu é, com tudo que tu faz. Foi para isso que a gente foi chamado. E aqui Paulo está dizendo que quem faz isso, que fica te dizendo que tu não pode, que se tu fizer isso, tu é mais santo, se tu não fizer aquilo, sabe? Regrinhas. Ou, eu até vou dizer essa palavra, costumes, doutrinas de homens, preceitos humanos. Paulo chama isso de falsos irmãos, que se infiltram para espreitar a liberdade, para causar dor, sofrimento, fazer tu carregar peso, fazer tu ser um sepulcro caiado, porque daí tu te preocupa com regras externas. Ah, porque o irmão vai falar, porque a irmã vai me olhar atravessado, e o teu interior tu não cuida, tu não cultiva. Porque estão mais preocupados com uma aparência, com uma religiosidade, do que com o Espírito Santo, com a essência, com uma vida verdadeira, com a verdade do íntimo, com a pureza, com a santificação, com a justificação. E ele diz isso, ó, nos reduzir à escravidão. Tu tá escravo. Só que o teu Senhor mudou, só isso. Se tu era um gentil e tu cultuava, te prostrava por um ídolo, aí agora tu tá te prostrando e cultuando uma regra, uma doutrina, um costume, entende? E isso surgiu por causa dos falsos irmãos que se haviam infiltrado para espreitar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. A esses não nos submetemos por um instante sequer, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vocês. Porque se tu cede, se tu abre um espaço, não pensa que vai parar por aqui. Uma coisa que a gente estudou, agradar o irmão naquilo que é bom para a edificação. Isso é uma coisa, não tem nada a ver. Gerar escândalo, ofender, ser grosseiro, não tem nada a ver, não é disso que a gente está falando. A gente está falando de tu ter te convertido, tu tá ali, é uma plantinha frágil, começando a tua vida, a tua história em Cristo, e vem um falso irmão dizendo, ó, tu vai ter que te circuncidar, tu vai ter que começar agora a fazer isso, fazer aquilo, ó, tu vai ter que guardar o sábado que nem eu que sou judeu, ó, tu vai ter que isso, tu vai ter que aquilo, começa a colocar coisa em cima da pessoa, a pessoa fica oprimida, como ela é nova na fé, o que ela faz? Ela cede, e aí ela deixou a fé, porque então não é pela fé, é por obras, é por guardar mandamentos, é por seguir doutrinas, regras? É assim? Não, não, é pela graça. Então eu amo, porque Paulo deixa bem claro, ó, não nos submetemos por um instante sequer. Porque isso, gente, isso é humano. E a salvação, ela é 100% divina, ela não vem de obras, ela é dom de Deus, é a graça de Jesus morrer na cruz por nós. Jesus pagou toda a conta, eu não tenho mais nada para pagar, se ele pagou tudo, o que sobrou para mim? Só o adorar, o servir e falar desse amor. Eu não tenho que pagar mais nada, já tá tudo pago. Tu vai pagar 2 vezes? Ou tu tá pagando para quem? Então a morte de Jesus não foi suficiente? Jesus é o Senhor? Ele é o Salvador? Ou tu também tem que ajudar na salvação? Entende? 6. Aí ele fala, ó, quando tu deixa essa mistura, essas coisinhas, a verdade do evangelho já começa a ser misturado. Lembra que eu falo para vocês que às vezes as mentiras têm aparência de verdade?
Às vezes é uma verdade com cabeça de mentira e uma mentira com cabeça de verdade. Quer dizer, é uma coisa misturada. Se tu és salvo pela graça, pelo sacrifício de Jesus, única e exclusivamente, não sobrou nada para ti. Tu entende? Tu não tem que fazer nada para ser salvo. Não. Tudo que tu faz é renunciar o teu eu, renunciar a tua carne, renunciar o mundo em santificação, em santidade, em obediência, seguindo a palavra. Isso é uma coisa. Nós estamos falando aqui de outra. 6. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, o que eles foram no passado não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser de maior influência, nada me acrescentaram. Eu já falei para vocês sobre isso. Pastel de vento. Não tem nada dentro. E às vezes o pastel mais bonito, mais estufado, é o que tem menos recheio. Porque ali tem ar. E aí Paulo tá falando, porque pensa que Paulo se converte e ele era o perseguidor. Pensa que Paulo era o suprassumo do judaísmo. Ele estudou aos pés de Gamaliel. Ele era o cara, usando um português bem fácil para tu entender. Eu não sei, assim, mas tu pensa uma pessoa muito importante e ela se converte. Tu acha que ela vai pegar um pedacinho daquela vida velha? Aquela vida velha não vale nada. Por isso que ela se converteu. Porque ela nasceu em Cristo de uma forma verdadeira, genuína. E aí Paulo, quando ele se converte, ele é um bebê na fé. E aí ele fica diante de ícones, expoentes da igreja primitiva, né? E aí o que ele diz? Eles não me acrescentaram nada. Tem gente que só tem nome, só tem fama, só tem um status, uma posição. Quando ela abre a boca, 5 minutos tu vê que é pura carne, carnalidade, não tem Espírito Santo, não tem nada. É um religioso, é uma religiosa, é uma pessoa que não vive o evangelho verdadeiro. Mas tem uma aparência, entendeu? E Paulo veio desse lugar. Pensa que ele era fariseu de fariseus. Ele sabia muito bem o que era hipocrisia, porque a gente estudou. Os fariseus, eu não estou falando de Paulo, tá? Porque Paulo, quanto ao zelo, ele era irrepreensível. Então, o que acontece? A gente estudou que muitos dos fariseus eram só aparência. Era só posição social. Aquela religião era o status. A pessoa confunde a sua própria vida com o que ela faz. E eram assim os fariseus. Por isso que o Senhor Jesus os reprovou, os criticou, os censurou. E aí aqui é muito forte, porque ele diz essa frase, ó, Deus não aceita a aparência do homem. Tu não vai conseguir enganar Deus. Desculpa, convencer Deus. Não, mas olha só quantos seguidores eu tenho. Olha só quantas igrejas eu sou responsável. Ó, quantos ministérios de louvor. Sei lá. Quantos álbuns, CD antiga, era do meu tempo, né? Quantas visualizações. As pessoas têm seus status, seus princípios de valorização, de validação também externo. Isso não faz nenhum sentido para Deus. Ele quer teu coração, teu amor sincero, a tua oração do fundo do teu coração. Ele sabe quem são seus filhos e quem são suas filhas. A intimidade de Deus é para aqueles que o temem. Se tu teme a Deus, se tu teme a palavra de Deus, não importa a aparência. Não importa.
que importa é o teu espírito na presença de Deus. Esses, digo, que pareciam ser de maior influência, nada me acrescentaram. Guarda isso aí. Pelo contrário, quando viram que me havia sido confiado o evangelho da incircuncisão, assim como a Pedro foi confiado o evangelho da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Que o Senhor Jesus separou Pedro. Pedro era uma coluna da igreja. Pedro, numa pregação, 3.000 se converteram. A sombra de Pedro curava. Enfim, vimos em Atos. Pedro era um homem de Deus, era um apóstolo, amigo do Senhor Jesus, verdadeiro. Mas o ministério de Pedro estava circunscrito, estava direcionado para os judeus. Por isso ele diz para os da circuncisão. Paulo, por sua vez, foi separado, enviado, destinado para os gentios, para os povos de outra nacionalidade. E ele diz que o mesmo Deus deu poder para Pedro, deu poder para Paulo. O mesmo Deus que levantou Pedro com esse ministério, levantou Paulo com este ministério. E que a importância não é Pedro e Paulo, nem o ministério desse ou daquele, mas é a glória de Deus, é a conversão, é a salvação, é o evangelismo, é saquear o inferno e povoar o céu, é pessoas que estão mortas, perdidas, serem salvas, serem curadas, serem libertas, se tornarem pessoas santas e santificadas, justas e justificadas. Isso é importante. Isso é o mais importante. Cumprir o ide de Jesus. Ide por todo mundo. E isso inclui os judeus e os gentios. 9. E quando reconheceram a graça que me foi dada, porque não pensa que foi assim, ó. Paulo se converte, era um perseguidor da igreja, e aí todo mundo respeitou. Não. Aqui no Rio Grande do Sul a gente fala, teve que amassar muito barro, teve que pisar muito barro. Quer dizer, não foi fácil. Imagina confiar. Imagina. Eu lembro que quando o Espírito Santo fala para Ananias orar por Paulo, Ananias só falta dizer assim, mas tu não sabe quem é esse cara? E como é que tu vai fazer? Tipo assim, eu acho linda aquela passagem. E aí, o próprio Deus, o Espírito Santo, né? Jesus fala para ele, não, eu sei o que eu tô fazendo. Pode confiar. Esse vai ser um vaso. Ele vai sofrer muito pelo meu nome. Ele vai fazer o meu nome grande em tudo que é lugar. Esse é Paulo. Mas ele padeceu até que confiassem nele, que reconhecessem que era de verdade, né? Aí, e quando reconheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, estenderam a mim e a Barnabé a mão direita da comunhão, eu falei para vocês, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles fossem para a circuncisão. Somente recomendaram que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. E sim, Paulo foi fidedigno, foi correto, mas não é porque tu faz o que te mandam que tu não vai ver se estão errado ou não. Porque tu também tem autoridade. Tu tem olhos, tu tem sabedoria. E quem erra é passível de repreensão, de reprovação, de censura. Aquele que pensa que está de pé, olhe, presta atenção para não cair. 11.
Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque havia se tornado repreensível. Sim, Paulo repreendeu Pedro. Paulo teve que dizer a verdade para Pedro. De fato, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, começou a afastar-se e, por fim, separou-se, temendo os da circuncisão. Desde que o mundo é assim, né? Sempre tem pessoas orgulhosas, soberbas, autoritárias, que se acham melhor do que as outras e que se desviam da verdade, que se desviam da fé, que querem manipular os outros, tirar a liberdade dos outros. Ele tem liberdade para fazer o que quiser, mas ele não dá o mesmo direito para os outros. Mas foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Então, nunca te submete. Presta atenção quando alguém estiver colocando um peso sobre as tuas costas, porque o Senhor Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Cansado de carregar carga, sabe? Tu não consegue, tu não foi feito para carregar carga. O Senhor Jesus disse: vinde a mim. O meu fardo é suave. Meu jugo é suave e meu fardo é leve. Eu sempre erro. Entende? Jesus carregou todas as tuas cargas, não sobrou nada para te carregar. Tu é livre em Cristo. E eles estavam pecando, errando justamente nisso. Eles ouviram tudo que Jesus falou contra os fariseus que exigiam o dízimo do cominho, da hortelã. O Senhor Jesus falou: vocês comem mosquitos e engolem camelos. E como que agora eles estavam fazendo igual? Por quê? Porque uns judeus importantes haviam se convertido, mas eles tinham se convertido, mas queriam continuar tendo a primazia, a importância. Ó, temendo os da circuncisão. 13. E também os demais judeus se fizeram hipócritas, juntamente com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela hipocrisia deles. Ó. O espírito de engano não tira férias. O inimigo não consegue de um lado, ele busca o outro. Por isso que a gente tem que vigiar. Por isso que tu tem que conhecer a palavra de Deus. Por isso que tu tem que estar sempre conectado com o Espírito Santo. Porque sempre vai ter uma tentação. Sempre vai ter essa natureza humana presente em todos os processos. E aí tu vê que isso contaminou Pedro, Tiago e o próprio Barnabé. Mas aí eu vou te falar, Paulo estava imune. Paulo saiu deste lugar e para este lugar nunca mais iria voltar. Quando tu experimenta, vamos dizer assim, a liberdade, tu não quer voltar para a prisão. Tu não quer voltar para a cadeia. Tu experimentou a ordem, a organização, a limpeza, a pureza. Tu vai voltar para a imundície? Tu vai voltar para o caos? Tu vai voltar para a confusão? Não, tu sabe de onde Jesus te tirou. Tu sabe o que Jesus fez por ti. E Paulo sabia. Ele viveu uma transformação. E ele estava vendo que os irmãos estavam se bandeando para o lado errado. Tu tá entendendo? Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do evangelho, eu disse a Cefas, na presença de todos: se você que é judeu vive como gentil e não como judeu, por que quer obrigar os gentios a viverem como judeus? O segredo do fracasso é tu querer agradar a todos. Tu querer fazer esse malabarismo, esse equilibrismo, né? Não tem como, não tem como. Tu sempre vai desagradar alguém.
Porque fazer o que é certo significa que tu tá abrindo mão do que é errado. Quando tu escolhe a vida, é porque tu tá rejeitando a morte. Quando tu escolhe a luz, tu tá dizendo não para as trevas. E isso é o evangelho. Então, tu abraçou Jesus, tu abraçou a liberdade, ele é teu Senhor, teu Salvador, o resto não nos interessa mais, porque o resto não nos salvou. O resto não nos curou, o resto não nos libertou. Então, por que tu vai pegar pedacinhos, caquinhos, e vai começar a estragar tudo, misturar tudo? Então, Pedro estava errado. E para mim, que admiro tanto Pedro, dói, né? Mas eu também admiro muito Paulo. E a gente viu em Coríntios, Paulo também errou. Muitos erram. Nós erramos. Mas que bom que a gente tem irmãos e irmãs que nos dizem, tu tá errado? Não é assim. Tu tá errado? Não é assim. E foi o que aconteceu. Paulo repreendeu Pedro. Tu entendeu? Pedro sabia, ele teve uma visão, que a gente gravou vídeo lá em Atos, sobre os animais impuros. Foi na casa de Cornélio, tudo isso. Ele recebeu, assim, uma aula particular de Deus, do Espírito Santo, do Senhor Jesus, para aceitar, né, os gentios e tudo o que Deus queria fazer. Mas, quando vem aqueles que são o pastel de vento lá, ele já foi seguindo. Sabe, meio chuchu? A gente usa aquela expressão, Maria vai com as outras, foi o que aconteceu. E Paulo viu isso e repreendeu. Ele censurou, ele reprovou. E ele estava do lado certo. Deus estava com ele. Sabemos que ficou tudo bem, né? Depois ficou tudo bem. Mas é uma lição para todos nós. Tu não pode mudar, tu não pode ter duas caras. Tu não pode ser uma pessoa quando tu tá entre os humildes e outra pessoa quando tu tá entre os grandes. Entendeu? 15. Nós, judeus, por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, vou ler direito, que eu li mal. Nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. É como eu estou dizendo, se a lei ia salvar, para que Jesus morrer, né? Mas se nós, procurando ser justificados em Cristo, fomos também achados pecadores, será que isso significa que Cristo é ministro do pecado? De modo nenhum. Porque se volto a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo constituo o transgressor. É o que eu disse, tu tá voltando pro lugar onde Jesus te tirou. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, porque se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. É exatamente isso. É exatamente isso. Jesus morreu para que nós fôssemos livres, livres do pecado. Não importa que tipo de pecado, se seja o pecado
do orgulho, da hipocrisia, do fingimento, né? Ou o pecado escandaloso, né? De orgias, de bebedeiras, de crimes, de coisas horrorosas. Não importa se tu é judeu, se tu é gentil, ambos são pecadores e Jesus morreu por todos. Então não tem como tu acreditar que se tu fizer isso, aquilo, ou deixar de fazer isso ou aquilo, tu vai ser salvo. Não, a lei não salva. Quem salva é Jesus, é o Senhor Jesus. Nós somos salvos mediante a fé no sacrifício, na morte e ressurreição do Senhor Jesus. Nós somos justificados pela fé, mediante a graça de Deus. Isso não vem das minhas obras, nem das minhas boas obras, nem das minhas péssimas obras. Não. Jesus zerou, acabou. Ele nos salvou e nos perdoou de todo o pecado. Seja dos pecados próprios do judaísmo, vamos dizer assim, da não observância da lei, ou dessa hipocrisia, ou dos pecados, eu gosto de falar isso, escandaloso, aqueles que tu sabe que é pecado, que é condenável moralmente. Tudo é pecado. Jesus morreu por todos os pecados, de todas as pessoas, independente da sua religião ou da sua nacionalidade, porque não é a religião nem a nacionalidade que salva. Quem salva é o Senhor Jesus. O que a gente aprende com este capítulo 2 de Gálatas? Extremamente doutrinário, muito importante, muito teológico, muito profundo, assim, de uma sabedoria, de fundamentos. O que a gente aprende? De que Deus não aceita a aparência do homem, a aparência humana. Deus não se importa se tu é isso, se tu é aquilo, se, como eu disse, os aspectos humanos envolvidos não é o que importa. Não importa. Se tu é um Zaqueu, se tu é um Nicodemos, se tu é um José de Arimateia, se tu é um Pedro pescador, todos os seres humanos, se tu é uma mulher pecadora, prostituta, se tu é uma samaritana, Deus não aceita a aparência de ninguém, tá? O homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Nós somos justificados pela fé em Cristo. Eu estou crucificado com Cristo. Quem vive não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim.